todos. Depois João vai lá na carta do Apocalipse escrever que Maria é coroada com uma coroa de 12 estrelas, ou seja, os discípulos. Lembrando, vamos continuar. O Mateus, catalogado como oitavo. São Judas não. Judas ou Iscariotes é catalogado como sétimo. Nono, Filipe. Filipe também pouco se sabe. Sabe que ele foi pregar na Rússia, no sul lá da Rússia, na França, na Ásia Menor e parte da Índia. Como foi o seu final, morte, a gente não tem um relato científico, mas também era um discípulo muito importante que seguia Jesus desde os primeiros passos. Vamos falar sobre Simão Zelote. Simão Zelote, ele era da seita Zelote dos judeus, por isso que tinha esse nome. Alguns vão falar assim, principalmente Lucas, evangelista, vai catalogar ele como Simão Zelote ou Simão o Zelote, que é da seita do Zelote. Também pouco se sabe sobre ele. Vamos lá falar de Judas ou Iscariotes. Judas ou Iscariotes é Judas o traidor. Judas, muitos acreditam assim, eu vejo diversas palestras às vezes falando sobre Judas, que Judas era um dos discípulos que mais acreditaram em Jesus. Ou seja, Judas tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Só que Judas tinha um problema, ele tinha uma ganância fora do comum. Diversas vezes você vai lendo os evangelhos e vai vendo que ele fala assim: por que a gente não vende e dá aos pobres ou fica com dinheiro para cuidar de alguns gastos, entendeu? Malandrão. E ele vai lá entregar Jesus para os judeus, o intuito de fazer uma graninha e querer instituir o reino de Deus à força. Ou seja, Judas era um cara tão cabeça dura que ele entendia que Jesus era aquele que ia governar as nações, mas ia governar em cima do cavalo como se fosse um imperador, e não um reino que não é desse mundo, um reino novo, um reino de paz, de alegria, onde as pessoas não vão mais precisar batalhar. Então Judas vai e entrega Jesus pelas moedas de pratas, e depois no final fala que ele se atirou num precipício. Alguns falam que foi enforcado. Em Atos, no começo vai falar que ele se dirigiu ao que era dele. Mas nem em Atos os discípulos condenam, porque não é papel nosso condenar ninguém. Ou seja, Jesus teve misericórdia com ele, problema é de Deus, problema é de Jesus, nós não somos ninguém para se meter nisso. Então, se Jesus achou que Judas, no momento do final da vida dele, se arrependeu e resolveu perdoar ele e levar ele para o reino de Deus, é problema dele. Se ele se matou e fala que você não tem o direito de tirar a própria vida, senão está condenado, também é problema dele. Não vamos escandalizar isso ou ficar condenando esse tipo de coisa. Tem pessoas que todo tempo morrem aí e a gente não sabe que motivo que levou à morte dessa pessoa. Vamos falar agora de Tomé, 11º discípulo. Tomé tinha um amor fora do comum sobre Jesus. Tomé, ele vai falar para os discípulos quando Jesus vai a Lázaro, no Evangelho de João, está dizendo que Lázaro fica doente, 4 dias depois Jesus vai até Lázaro para ressuscitar, porque ele já tinha morrido. E quando Jesus fala que vai ver Lázaro, Tomé vai lá e fala assim: então vamos com ele para morrer junto com ele, porque Jesus sabia que se ele fosse lá os judeus iam matar ele. Mas Jesus queria provar para todos que ele era o Filho de Deus e que quem acredita nele não morre, mas vive para sempre. Tomé tinha um amor tão grande para Jesus que quando Jesus morre, ele fica extremamente triste. E
Quem já teve um amor na vida sabe o que é ficar triste e não ter vontade de fazer mais nada, quando a pessoa se vai. E quando Jesus morre e não ressuscitou, não apareceu para eles já de imediato, ele pensou que tudo aquilo tinha acabado. E ele parou de enxergar tudo aquilo que Jesus tinha pregado. E ele, quando Jesus se apresenta para os discípulos já na ressurreição, no primeiro domingo, domingo da Páscoa, Tomé não está junto. E eles fazem a cabeça dele e falam: Tomé, lá o mestre ressuscitou. Ele falou: não, para. Se eu não colocar o dedo na ferida dele, se eu não pegar nas chagas dele, eu não vou acreditar. E quando Jesus, uma semana depois, aparece para ele para celebrar mais uma missa, ou seja, a instituição da Eucaristia, celebrar, enviar eles, assoprar sobre eles o Espírito Santo, Tomé está lá. Quando ele vê Jesus, é a profissão de fé mais bonita que tem salva na igreja. Tomé olha para Jesus e fala assim: meu Senhor e meu Deus. Jesus fala: Tomé, toque em mim, eu não ser incrédulo. Aí você acha que Jesus falou isso para repreender Tomé? Não, porque todo mundo tinha dúvida. E Tomé foi lá e colocou o dedo na ferida para provar que Jesus era realmente ressuscitado e glorioso naquele momento. Então Tomé, ele é o discípulo que amava Jesus. Vamos continuar. Simão Pedro. Bom, Simão Pedro, a gente pode escrever um livro inteiro, né, falando sobre ele, sobre as cartas dele, sobre o que ele ensinou para nós. Simão Pedro era um homem bruto, um pescador, que quando Jesus fala para ele: lance a rede de novo, ele fala assim: Senhor, pesquei a noite inteira, mas por causa da sua palavra eu vou jogar de novo essa rede. E eles arrastam a rede cheia de peixe. E ele fala: Senhor, afasta-se de mim, ó mestre, porque eu não sou digno nem de chegar perto. E Jesus chama ele: agora em diante será pescador de homens. E Jesus não fez só isso, Jesus também edificou ele como Pedro. Antes ele era Simão. Simão, o significado da palavra Simão significa homem frágil, homem fraco, homem cheio de dor. E Jesus vai chamar ele de Pedro, que tem um significado de pedra. E agora Pedro é a nova pedra, a pedra da igreja. E ele fala assim: Pedro, quem você ligar na terra será ligado na terra, e quem você desligar será desligado. Pedro é o nosso Papa. Hoje Francisco é o sucessor de Pedro, que foi sucessor do Bento XVI, que foi sucessor de São João Paulo II e assim por diante. E Pedro, ele é um discípulo que tem uma personalidade muito forte. Ele tem um pensamento humano e ele é sincero num ponto. E quando Jesus vai falar sobre sua paixão, falar que ele vai morrer dolorosamente, Pedro se comover com aquilo e falar: Jesus, se Deus quiser, nada vai acontecer com você, tal. Nossos pensamentos humanos, não querer que aconteça a vontade de Deus, mas que dê tudo certo. Pedro, na fogueirinha, vai negar Jesus 3 vezes. E foi muito importante isso para a igreja. A negação de Jesus. Pedro tinha o poder de ligar e desligar. Então, se ele ligasse, seria ligado ao reino do céu. Se ele desligasse, seria desligado do reino do céu. Pedro, negando 3 vezes, ele nega a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mandando a Trindade para os infernos, no qual depois, na sua carta, ele vai falar que Jesus desceu à mansão dos mortos e pregou aos espíritos rebeldes, que a gente reza no credo, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos. Essa mansão Pedro se refere na carta. E essa mansão do credo, ela é referida porque está lá. Porque Jesus desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Quando ele desce à mansão dos mortos, ele vai resgatar o povo lá. Jesus ressuscita e ele aparece aos discípulos. Pedro está na praia, ele, João, Tiago, Bartolomeu, que é aquele que fala, e de Nazaré pode vir alguma coisa que presta, Tomé e mais 2 discípulos completando um quadro de 7, que é o símbolo da perfeição, símbolo da plenitude que está no Evangelho de João.